paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o Bispo João Paiva. Estamos aqui nessa manhã, são 9h06, aonde um sábado maravilhoso, onde estamos aqui na presença do grande Deus, para que Ele possa alcançar a sua vida nesse dia maravilhoso, na qual Ele providenciou e tem caminhado a nos abençoar, porque a palavra de Deus é bem claro. Ele diz que bem sabe o que Ele pensa ao nosso respeito, um plano de bem e um plano de mal. Não, Ele tem um futuro e uma esperança, igreja. Um futuro e uma esperança para o fim que desejais. Todos nós desejamos o melhor, por isso Ele diz: comerás o melhor dessa terra. Todos nós temos uma caminhada a seguir, sabendo que devemos estar submissos à sua palavra. Ele diz: vinde de mim, que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Deus quer aliviar o teu fardo, que é pesado, o jugo dele é leve. E ele diz que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, nessa manhã, estamos aqui para dar uma palavra abençoada à tua vida, querido Deus, amado Pai. Nessa manhã de sábado, Senhor Deus, eu peço licença para entrar na beleza da tua santidade. Queira eu, Senhor Deus, ser agraciado de ti, pela tua misericórdia, compassividade. Pai querido, alcança esse lar, alcança essa família, esse pai, essa mãe, alcança, Senhor Deus, esse ministério, alcança, Senhor Deus, os necessitados, aflitos, Senhor Deus, porque são quantos, Pai querido, Pai amado, talvez esse, Senhor Deus, que teve, Senhor Deus, uma noite, Pai querido, de sexta para sábado, uma noite turbulenta, Senhor, uma tempestade, um temporal, na qual o Senhor Deus está nesse barco, meu Pai. O Senhor, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha acalmar essa tempestade, meu Pai. Sim, Pai, conforta o coração dessa mãe, porque seu filho ainda não chegou, meu Pai. Conforta mesmo, Senhor Deus, esse pastor, essa pastora, que na qual, Senhor Deus, deve estar passando uma luta, Senhor, uma tribulação, um levante. Mas o Senhor, Pai, nosso refúgio, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Tu és, Senhor Deus, o socorro bem presente. Nessa manhã, Senhor Deus, nós invocamos a tua santidade, Pai querido. Sabemos que tu és o Deus proverá, o Deus de já. Age, Senhor Deus, tremendamente nessa vida, Senhor Deus, que talvez, Pai querido, está sim angustiado, entristecido, empobrecido, precisando, Senhor Deus, de um alívio nessa alma, em pânico, em depressão, em opressão. Venha mesmo, Senhor Deus, tirar toda essa turbulência, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Age, Senhor Deus, como o Senhor tem agido, meu Pai. Faça o teu querer, Pai, faça o teu realizar. Alcança mesmo, Senhor Deus, esse lar, meu Pai. Alcança, Senhor Deus, aonde precisa, Senhor Deus, ser alcançado. O Senhor, Pai querido, Pai amado, Aricanta, Maiacanta, Xalamacai, Labachuri, Lamanaia. O Senhor sabe, Senhor Deus, das nossas necessidades. Do alto do céu, Senhor Deus, o Senhor se inclina para a terra, procurando, Senhor Deus, abençoar, Senhor Deus, procurando ver, Pai querido, Pai amado, essa nação, Pai querido, que tanto clama, tanto suplica. Sim, Pai querido, o Senhor, Pai, é o único que pode nos dar, Senhor Deus, todo o alívio, meu Pai. Nos alivia nossas dores, Senhor Deus, as nossas ansiedades. Alcança, Senhor Deus, os nossos anseios, nossos desejos. Entregamos, Pai querido, em vossas mãos as nossas petições. Pai querido, Pai amado, agora nos hospitais, Pai querido, da CTI, na UTI, meu Pai, nos corredores, sim, na ambulância, na enfermaria, Pai. Quantos ali, Pai querido, precisando, Senhor Deus, de uma medicação, aguardando uma liberação. Uns, Pai querido, pós-operatório, outros aguardando uma cirurgia, faltando algum medicamento, às vezes algum equipamento. Entra mesmo, Senhor Deus, nessa área, Senhor Deus. Age, Senhor Deus, tremendamente, meu Pai. Sim, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, esse com enxaqueca, Pai. Dor na visão, na audição, na garganta, no ouvido. Sim, Pai, na coluna, Pai, no fermo, no calcanhar, na panturrilha. Sim, no esôfago, no estômago. Pai querido, esse, Senhor Deus, que está, querido Deus, amado Pai,
em condições, Pai querido, sem, Pai querido, Pai amado, esse pâncreas precisando da insulina, meu Pai, não produz insulina, meu Pai. Senhor Deus, esse rim, meu Pai, que precisa da hemodiálise, meu Pai, age, Senhor Deus, plenamente, Pai, nesse corações, esse coração palpitando, taquicardíaco, meu Pai, esse coração, Pai, precisa, Senhor Deus, da tua ajuda, controla, Pai, esse batimento, a temperatura, Senhor Deus, do corpo, Pai, querido, que venha normalizar, mas, Senhor Deus, também, Senhor Deus, essa pressão normalize, meu Pai. O Senhor tem controle, Pai, de todo o ósseo, Senhor Deus. O Senhor tem controle, Pai, de toda a situação, meu Pai. Eu peço, Senhor Deus, Aricanta, Maiacanta, Xalamacai, Labachuri, Lamanaia, sim, meu Pai, age, Senhor Deus, de uma forma tremenda, meu Pai. Age, Senhor Deus, nesse sistema nervoso, meu Pai. Faça, Senhor Deus, essa coluna funcionar, meu Pai. Tira, Senhor Deus, todo distúrbio, Senhor, da mente, meu Pai, da audição, meu Pai. Sim, Senhor Deus, tem pessoas, Pai querido, nesse momento, a praticar, Senhor Deus, a querendo, Senhor, de mente conturbada, a querer suicidar, meu Pai. Tira esse pânico, esse medo, meu Pai. Tira, arranca mesmo, Senhor Deus, esse inferno, Pai. Arranca, Pai, essa pombagira, Sete Saia, Maria Padilha, arranca, Senhor Deus, esse enxu do lodo, enxu da lama, enxu da morte, meu Pai, enxu caveira, vai arrancando, meu Pai, vai dando ordem, Senhor Deus, esse Pai querido que está com o nome na boca do sapo, lá no cemitério, age, Senhor, desmanche esse trabalho de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, voodoo, saravá, Pai querido, manjares levado lá, Senhor Deus, na cachoeira, Senhor Deus, uma oferenda e manjar, Pai, nos oceanos, nos rios, na encruzilhada, Pai querido, Pai amado, vai desmanchando, meu Pai, vai agindo tremendamente, Senhor Deus, nessa vida, meu Pai. Assim nós pedimos, Senhor Deus, e cremos, Senhor Deus, que tudo, nenhuma arma forjada prosperará, meu Pai. Sim, Senhor Deus, nós cremos que há, Senhor Deus, um trabalho grande e tremendo da tua parte, meu Pai, aonde invocamos o teu santo nome, o Pai das luzes, ali, Senhor Deus, aonde a treva, a luz chega e é dissipada, meu Pai. Então, Pai querido, Pai amado, sabemos, Pai, que o Senhor está agindo, Senhor Deus, em todo o matrimônio, em toda a vida sentimental, conjugal. O Senhor está agindo na vida material, meu Pai. O Senhor está agindo, Senhor Deus, numa porta aberta, Pai, para esse pai, para essa mãe, desempregado. Entra, Senhor Deus, com auxílio, meu Pai. Traga, Senhor, a existência que não existe aos nossos olhos. Entra com mantimento, meu Pai, nessa casa. Entra mesmo, Senhor Deus, com mantimento nessa obra. A obra é do Senhor, não é do homem, meu Pai. Conforta, Pai, aquele que está desanimado, dá ânimo, Senhor, a prosseguir, a caminhar, meu Pai. Tira esse levante, Senhor Deus, traga ânimo e disposição, porque operando o Senhor, quem o impedirá, meu Pai? Assim nós agradecemos pelo teu santo nome, sabendo, Pai querido, e crendo que o Senhor tem agido e continua agindo na vida desse pai, dessa mãe, em todos aqueles que crê, somente creia que verás a glória do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, amada igreja, você creia que nesse momento o Espírito Santo me tocou no meu coração de fazer essa live agora de manhã, pedindo e tocando no seu coração. Isto, Pai querido, Pai amado, é isso mesmo. Nós temos que realmente atender e aceitar o propósito de Deus. Temos todos um processo. Eu costumo dizer que o casulo, aonde tem a largata, faz com que a gente tenha a nossa própria, como se diz assim, Deus diz para José, né? Todo muro lança, né? Lança para cima desse muro, lança os frutos, porque Deus nos dá força. Deus tem um propósito para todos aqui debaixo do céu, aqui na terra, amados. Nós temos que suportar o casulo. O casulo, o que é o casulo? Ele fica lá dentro, a lagarta, né? A lagarta só sai de lá a borboleta, pronta para voar. Então o processo dela lá dentro é se esforçar, é poder fazer com que ela se mexa, as asas vai se fortalecendo, é como fazer um ato de fisioterapia, né? Agindo a musculação, né?
todo o sistema ósseo, e ali não adianta você facilitar. Se você for lá cortar aquele gasulo, aquela borboleta ela não vai voar, ela vai acabar morrendo. Todos nós temos que ter o processo para podermos estar pronto. Essa caminhada você tem que estar pronto, mas nós temos que passar pelo processo. O processo é muito doloroso, mas quem suporta a dor do processo obtém a vitória, né? Lembra de José? José, para chegar a realizar teu sonho, ele teve que passar o processo. Veja só, a perseguição dentro da sua casa. Os seus próprios irmãos queriam matá-lo. Os seus próprios irmãos queriam, né, dar cabo dele, porque eles tinham inveja de José, porque o pai dele amava ele, né? Jacó amava José. Sim, todos os pais amam seus filhos, mas ele tem sempre um predileto, né? Quer queira ou não, como Deus. Deus ama todos, mas ele tem um que ele escolhe, separa para ele. Então é assim que nós fazemos. Nós não fazemos acepção de pessoas, mas cada um tem um processo nessa caminhada. Se você tem um processo, suporta. Se você está passando uma perseguição, você é o escolhido. Nós todos participamos. José foi até vendido como escravo. Mas Deus tinha preparado Potifar para comprá-lo. Então, e olha só, e lá dentro ele recebeu tudo de Potifar em suas mãos. Olha para você ver como Deus trabalha. Mas Deus deu algo que ele não poderia administrar. Era a mulher de Potifar. Está entendendo? Ali Deus fez o quê? Ali Deus estava olhando a conduta de José. E Deus permitiu a mulher de Potifar vir para cima de José. José era um homem bonito, né? Era um homem, como se diz assim, bem aparentado, formoso. Chamava a atenção das mulheres, né? E mulher de Potifar veio para cima dele. Ali ele mostrou a conduta dele. Mostrou o quê? O lado respeitoso, né? Nós sabemos que nem tudo nós podemos tocar, nem tudo podemos pôr a mão. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ali José sabia que era lícito ele ministrar os bens de Potifar. Ministrar os bens de Potifar. Mas ali ele tinha algo que ele não podia tocar na mão. Nós pastores, por exemplo, então eu vou te falar assim bem claro, nós temos a obra de Deus para nós cuidar. Tudo é passado pela mão do pastor. E todas as bênçãos saem da vida do pastor, do anjo da igreja. Mas tem uma coisa que nós não podemos tocar, que é a oferta do Senhor. Muitos chamam nós de ladrão, muitos chamam nós de tudo, né? Mas o Senhor nos dá a permissão de pôr a mão, ministrar e tudo. Mas ali nós não podemos tomar posse, não é nosso, tá entendendo? E é assim que nós temos que entender. E aí é um processo. É um processo. Você vai viajar, você não vai dar a chave da tua casa para uma pessoa que você sabe que ela não vai zelar, não vai cuidar, não é verdade? É a mesma coisa. Nós temos que entender que é um processo de sabatinação, de aprimoração, de moldação da parte de Deus. Deus, ele quer ver realmente se você está aprovado para aquilo que ele quer que venha para a tua vida. Deus, ele é que nem uma empresa. A empresa tem um funcionário, ele vai sendo observado do seu comportamento, do seu compartilhamento, no seu comprometimento, na sua responsabilidade, na sua dedicação, na sua lealdade. Não é diferença do lado espiritual. Nós só vamos ser promovidos. Eu trabalhei em várias empresas. Eu fui promovido a gerente, subgerente, diretor financeiro, diretor administrativo. Glória a Deus, eu atingi o máximo em todas as empresas que eu trabalhei. Tanto que daqui 2 anos eu vou me aposentar, entendeu? Então, o que nós temos que entender? Eu não cheguei ao cargo de bispo. Não foi assim por acaso também. Nós fomos ganhando confiança primeiramente de Deus e depois do homem, na qual nós somos liderados aqui na terra. Deus constitui os líderes para nos discipular, nos moldar, nos capacitar através de quem? Da parte de Deus. E aí você vai chegar. Então José, para chegar a realizar o sonho dele, ele teve que passar esse processo. Foi para o calabouço acusado daquilo que ele não tinha feito. Ele foi acusado de tentar estuprar a mulher do homem, de Potifar. E ele foi lá para dentro, lá para o calabouço, e ficou lá há vários anos, 3 anos ele ficou lá dentro. Então, mas mesmo assim, lá ele também ajudou, o copeiro. Lá tinha pessoas também injustiçadas.
Lá Deus já começou a fazer o processo na vida dele. Porém, ele ajudou aqueles que precisavam, mas porém ele foi esquecido, está entendendo? Às vezes, amados, nós nos sentimos esquecidos, às vezes nós nos sentimos só, abandonados por todos. As pessoas nos traem, nos abandonam, eles têm nós como, digamos assim, eles acham que somos empregados, porque somos pastores, somos obrigados a tudo. Mas na hora que nós precisamos deles, porque somos de carne, osso, também sofremos dor. Jesus esteve aqui na terra como homem, que nem nós. Está entendendo, amada igreja? Ele teve que passar o processo também. Nós também temos que passar o processo. O processo do abandono, amada, é um processo doloroso. Olha, pessoas que você confia, ele te abandona, pessoas que você tanto ama, filhos, né? Não dá mais satisfação para os pais, e aí vai, né? Aí está indo. E assim vai nos dando uma dor, né? A gente tem esse processo. Quando você pensa que está tudo bem, tudo calmo, aí vem o levante. Para o quê? Para nós não nos acomodar. Muitos andam acomodados, né? Está dentro da igreja, acha que já está salvo, não ganha mais almas, não fala mais de Deus, ele não lê mais a palavra, ele não jejua, ele não tem as suas orações, não tem o seu devocional, ele não tem uma busca com Deus, ele está totalmente acomodado. A Bíblia diz: não conforteis com as coisas desse mundo. Nós não devemos nos acomodar, igreja. Nós devemos ficar cada dia buscando a presença de Deus. Eu costumo dizer, ele diz assim: se buscar-me-eis, me achareis, quando buscar-me-eis de todo o coração, e me deixareis ser achado de vós. Está entendendo, igreja? Deus quer tornar para nós, mas para isso nós temos que nos dedicar mais do que os demais. Todos nós temos que ter um destaque. Nem todos iguais. Nós não somos robô para ser igualzinho. Alguém vai mostrar o seu grau de capacidade. Lembra de Davi? Um garoto. Tinha os seus irmãos. E ele sobressaiu dos seus irmãos. Está entendendo? Todos nós temos a nossa qualidade. Só que nós temos que colocar ela a fluir. Para as pessoas verem a nossa capacidade, a nossa inteligência. Todos nós somos inteligentes. Mas e daí? Você está pronto? Ou você está acomodado? Muitos estão acomodados, igreja. Muitos estão acomodados. Não basta aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós não devemos fazer o processo do talento, né? Aquele que recebeu um só talento, ele enterrou. Entendeu? Ele já achou que estava salvo. Não, igreja. Nós temos que fazer que nem os que receberam 5 talentos. Saíram e ganharam mais 5. Aquele que recebeu 3, saiu e ganhou mais 3. Nós não devemos enterrar o nosso talento. Tem muitos que falam assim: eu não bebo, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não minto. Ele fala, né? Tudo, amém, amém. Mas o processo de você chegar lá diante de Jesus, você tem que apresentar a sua fé para Deus. Ele diz que o justo viverá pela fé. Qual é a fé que eu tenho que apresentar, bispo? As almas. Você tem que apresentar a Deus as almas. Não basta você não fazer nada de errado aqui, e se você chegar lá sem uma alma, você não vai entrar no reino de Deus. Está entendendo? Você não vai entrar. Você foi chamado para ganhar almas, não para esquentar banco. Você não pode ficar lá no banco simplesmente sentado. Não. Dá hora de ir para o banheiro, você vai no banheiro, dá vontade de beber água, você bebe. Mas você volta, você fala assim: eu vou na igreja, eu não incomodo ninguém. Não, não é questão de incomodar. Você tem que evangelizar, você tem que pregar a palavra de Deus. Você tem que convidar as pessoas, você tem que chamar as pessoas. Você tem que falar daquilo que você faz, daquilo que você é. Não é verdade? Nós temos que mostrar a nossa fé com obras. Com obras. E é assim que Deus quer de nós. Nessa manhã, Deus está falando conosco, nesse sábado, para que nós venhamos sair do comodismo. Sai do comodismo. Não fica preocupado aí com governantes, quem ganhou, quem perdeu, que vai ficar pior ou vai deixar de ficar. O único que governa essa nação e esse mundo chama-se Jesus Cristo, igreja. Coloca a sua fé em Jesus Cristo. Não coloca a sua fé no homem, não coloca a sua fé em partido político, não coloca a sua fé em pastor, em igreja, em placa. Coloca a sua fé
naquele que opera tanto querer quanto realizar. Se tudo que está acontecendo aqui é com permissão de Deus, você tem que concordar. Não é questão de discordar. Você tem que entender, se você estiver na presença desse Deus, você vai entender o que está acontecendo. É tudo bíblico o que está acontecendo. Se você está estudando, medita. Se você de manhã você perde no devocional com Deus, você pede para Deus, Deus vai falar para você. Ele diz: eu mostrar-te-ei. Clama a minhas coisas ocultas que tu não sabes, que eu mostrar-te-ei. Deus mostra, igreja. Você tem que fazer como Daniel fazia, foi um exemplo. Ele orava, invocava a Deus, ele adorava 3 vezes ao dia. Muitos nem isso não faz e fica cobrando. Muitos que reclamam, muitos que murmuram, muitos que quer saber disso, aquilo, não está buscando em Deus. Temos que entender que há um processo nessa vida. O processo tem que ser passado por esse processo. Nós não vamos alcançar algo de Deus se não suportar o gasulo, o processo, igreja. Você tem que entender isso. Às vezes você fica doente, é um processo. Às vezes, como aconteceu comigo ontem, o meu carro ferveu. Meu carro ferveu. Eu preciso estar amanhã lá na minha cidade, fazer o culto. Eu não deixei a chave lá, esqueci de deixar a chave, tem 2 chaves. Eu trouxe as chaves. Uma ficou dentro da igreja fechada e outra ficou comigo. E agora? É um processo que eu tenho que passar. Eu tenho que ficar desesperado? Não, não tenho que ficar desesperado. O carro eu deixei ontem lá na oficina. Estou aguardando a resposta. O rapaz vai mexer no carro. E ele não tinha condições de mexer nenhuma. Ele está uma semana muito cheio de serviço. E ele vai tentar ver o que dá para ser resolvido. Uma vez também aconteceu isso na estrada e Deus resolveu o problema. Então, amado, nós temos que passar esse processo, entendeu? Muitos reclamam, e agora? Fica coçando a cabeça, e agora o que eu vou fazer? Quem vai ser, não sei o quê? Não, você tem que passar o processo, você tem que manter a calma. Não adianta nós querer achar ruim disso e daquilo. Nós temos que entender que o agir de Deus, nós temos que aceitar. Você sabe quem tem o controle de tudo? É Deus, amado. Se você não concorda com isso, com aquilo, não fica ofendendo as pessoas, que é contra a sua opinião. Não fica falando mal daquele que conseguiu e derrotou o seu escolhido. Vai falar com Deus. Você sabe com quem você tem que questionar? É com Deus. Vai perguntar para Deus. Está entendendo? Não sai ofendendo as pessoas. Não sai aí murmurando disso e daquilo, porque aconteceu isso, porque aquilo, e aqui que vai ser de nós. Não. Busca em Deus. Se você buscar em Deus, você tem resposta. Se você buscar e viver no centro da vontade de Deus, você vai manter a calma. Você vai manter a paciência, tudo vai fluir na sua vida. Mas se quando vem uma chuva, vem um temporal, o rio levanta, enche aquela enchente. Você sabe quando vem aquela enchente, aquele monte de madeira, tanto entulho, é levado tudo. É isso que Deus tira da nossa vida. Ele tira tudo que é entulho, tira tudo que está atrapalhando. A tempestade foi para isso, para limpar a sujeira, para tirar tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida. Tem coisa que está acontecendo na sua vida e você não está percebido. Você está aí desatento, você não está sabendo, você está conformado. E o inimigo está dominando a sua vida. Então vem a tempestade, o vento é para tirar isso. Está entendendo? Depois da tempestade, tudo se faz novo, tudo. Aí vai todo mundo limpar a sujeira, não é verdade? Aí que a pessoa vai limpar a sujeira, tá entendendo? Se não passasse a tempestade, o rio não subisse, não alagasse, ninguém ia tirar nada. Mas quando passa, vem, enche, alaga, perde imóveis, perde tudo. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está fazendo uma limpeza na sua vida. Até bens materiais que você estava ali idolatrando, Deus deu um cabo daqui, Deus deu uma limpeza. Ele fez limpeza, ele fez a água entrar na sua casa e tirar tudo que estava atrapalhando a sua vida. Ele diz assim: eis que faço tudo novo na sua vida. Nova criatura igreja, aprenda isso. Mas se você não estiver buscando em Deus, você vai me perdoar, você não vai entender o processo. Você vai brigar, você vai questionar, você vai até debater com Deus. Está entendendo? Você não vai ter estrutura para isso. Você tem que entender que tudo vem da parte de Deus. Não cai uma folha sem a permissão de Deus. Aprenda isso. Nunca vai cair uma folha sem a permissão de Deus. Se você está passando uma luta, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Permissão de Deus, tá bom? Para te consolar você. E o que eu faço, bispo? Vai orar.
Vai buscar em Deus, vai se consertar com Deus. Torna-se para Ele que Ele vai tornar para você, tá entendendo? Esse processo que você está passando não é para a tua morte, é para a tua salvação. Se sair do comodismo. E assim é a palavra de Deus, né? A palavra está tão boa, tá? Desde no início tinha mais de 100 pessoas, agora só tem uma pessoa aí, tá entendendo? A palavra quando pesa, a pessoa cai fora. Infelizmente é assim. Muitos não gostam de ouvir a palavra de Deus. Feliz é aquele que gosta de ouvir. Feliz é aquele que gosta de ser corrigido. Aquele que não aceita correção, dificilmente vai alcançar o reino de Deus. Aquele que debate com o seu Criador, vai arrumar problema para ele. E eu não debato com ele. Eu estou gemendo, igreja. Estou passando um processo difícil. Porém, eu vou ser vitorioso. Porque Ele é comigo. Está entendendo? Nessa caminhada, Ele é comigo. Nessa caminhada, Ele é com você. Então, aceita o processo. Aceita o processo. Deus, Ele está aqui conosco essa manhã. Ele está aqui com aqueles que quer que Ele esteja. Você anda com quem você quer que anda. Está entendendo? Se você aceitar alguém andar com você, amém. Se você não aceita, ele tem que concordar. Você que está escolhendo suas amizades, as suas companhias, você está escolhendo a sua igreja, o seu pastor, você está escolhendo, né? Muitos têm as suas escolhas, mas nós só vamos receber aquilo que estamos plantando, né, igreja? O que você está plantando? Deus é fiel, olha, Deus é tão fiel que nós vamos receber justamente o que estamos plantando. O que você está plantando? Ainda há tempo de nós tornarmos para Deus, igreja. Ainda há tempo. Ainda há tempo de buscar a Deus. Ainda há tempo de nós encontrar a Deus. E muitos não querem. Muitos querem divertir, noitada, festa, amizade. Ninguém é proibido de ter amizade, mas é proibido aquilo que anda fazendo, não é verdade? Esses dias uma pessoa perguntou para mim: ô bispo, eu posso dançar? Eu posso ir nos bailes? Eu posso isso? Eu falei, pode. Eu posso isso? Eu posso ir? Pode. Eu falei, pode. Nossa, que bacana, hein? Nossa, que legal. Eu falei, só tem uma coisa que você não pode. Ele falou, o que é, bispo? Entrar no céu. Livre-arbítrio. Não é verdade? Você só não pode entrar no céu. Tudo que você faz contra a palavra de Deus, você não vai entrar no céu. Não adianta você ficar debatendo com ninguém. É a palavra de Deus. Ele é soberano. Ele é o único suficiente Salvador. Ele é Rei dos Reis. Ele é Deus dos deuses. Ninguém vai tentar debater com ele. A Bíblia diz que Jó tentou debater com Deus. E Deus fez uma pergunta rápida para ele: quando eu constituí o mundo, o universo, onde você estava? Está entendendo? Ele não pede nada a ninguém. Se Deus mudar a minha vida para melhor, Ele é Deus. Se Deus não mudar a minha vida, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Então eu prefiro adorá-lo, Ele em espírito e verdade. Então, amada igreja, aqui há um conselho para a tua vida. Busca esse grande Deus. Ainda há tempo de encontrá-lo. Buscar-me-eis, me achareis, quando buscar-me-eis de todo o coração. Há momentos na vida que Deus escolhe um momento para falar conosco, mas se você não der atenção a Ele, poderá não haver mais esse momento. Você poderá ser riscado. É um risco que corremos, amada igreja. Todos vão chegar diante de Deus, não vai poder dizer que não ouviu a palavra. Todos vão chegar diante de Deus, não vai poder dizer que não teve oportunidade. Está escrito lá no livro da vida, tanto o bem quanto o mal. Não tem, lá você não vai ter desculpa diante do Senhor, do seu Criador. Não, lá não. Aqui nós damos desculpa para tudo, não é verdade? Eu não posso isso hoje por isso, por isso. Eu não posso isso por isso, por isso. Amém, amém. Mas lá você não vai poder dar desculpa. Aliás, nós não vamos ter essa petulância de dar desculpa para Ele. Não. Para estar diante do Senhor, treme. Nós trememos, igreja. Quando nós sentimos a presença dEle, você cai em terra. Foi assim com Daniel. Quando Daniel sentiu a presença de Deus, a Bíblia diz que ele prostrou em terra, com o rosto no chão. Está entendendo? Todos se prostrará diante do Senhor, tanto o maior quanto o menor. Ele diz todos.
Todos. Ah, e fulano sim que é famoso, todos. Ah, fulano que é lá no país dele, ele é rei lá, todos. Não haverá ninguém que não vai prostrar diante desse Deus. Deus é Deus, nós somos nada sem Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Então, esse é o recadinho da parte de Deus para a tua vida. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz, não só hoje, amanhã e para tudo sempre. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.